Vamos falar dele, o Luxemburger. O cara que chegou para tentar salvar o Corinthians. Se vai conseguir, não sei. Mas, meu amigo, o homem tá na casa. O homem está no Parque São Jorge. Vanderlei Luxemburgo vai fazer a sua terceira passagem aí no comando do Corinthians. Ele que já teve 2 passagens pelo Timão em 98, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, o segundo título brasileiro do Corinthians. Depois ele saiu, voltou em 2001 para conquistar um campeonato paulista. Como eu falei, a terceira passagem pelo Luxemburgo, pela equipe do Timão, foi contratado agora depois da saída conturbada do técnico Cuca, vai substituir aí o treinador que teve apenas 2 jogos, né, pelo Corinthians, e agora vai ter aí o seu contrato até o final da temporada, né? Até o final de 2023, quando aí se encerra o mandato de Duílio Monteiro Alves. Para alguns torcedores corintianos estão dando graças a Deus por isso, que o mandato termina esse ano. Mas um abraço do Duílio. É isso. E, meus amigos, o Corinthians já anunciou que vai estrear o Vanderlei Luxemburgo já nessa terça-feira na partida contra o Independente Del Valle pela Copa Libertadores da América. A gente está vendo algumas fotos aí postadas pelo Corinthians, né, pelo Instagram do Corinthians, já no CT Joaquim Grava, aqui na Zona Leste de São Paulo, já cumprimentando o elenco, já deu alguns treinamentos já para a partida de amanhã, já o Corinthians desejando então boa sorte nessa jornada do Luxemburgo. E aí já podemos aproveitar para colocar alguns relacionados aí na tela, né? Os relacionados do Corinthians que vão jogar amanhã contra o Independente Del Valle, jogo na Neoquímica Arena às 9 da noite. Os goleiros Carlos Miguel Cássio e Matheus Donelli, os laterais Fábio Santos Fagner e Matheus Bidu, zagueiros Balbuena, Bruno Mendes, Gil e Murilo, tô com medo dessa zaga, meio-campistas Cantígio, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Rony, e os atacantes Adson, Barleta, Felipe, Júnior Moraes, Pedro, Roger Guedes, Romero e Yuri Alberto. Aí os relacionados, então, da equipe do Corinthians para encarar o Del Valle amanhã. Comentar, então, a gente falou um pouco aqui no início do nosso Arena 1 sobre a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Eu achei um bom nome dentre os que estavam disponíveis, né? Lembrando que o Vanderlei foi consultado depois que teve uma rejeição da torcida corintiana pelo Roger Machado, que chegou a ser sondado, já tiveram até um acerto quase que encaminhado, porém a torcida rejeitou e o Duílio acabou recuando, Duílio e o Alessandro, né? O Alessandro faz parte da comissão, né, da diretoria do Corinthians, e aí chegou nesse acordo do Vanderlei Luxemburgo para ele treinar, portanto, a equipe do Corinthians. Chegaram no acordo, vai até o final da temporada, então. Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Corinthians. Começa com você, Gi. Bom nome? Eu acho, de fato, um bom nome, que o Vanderlei tem história com treinador do Corinthians, né? Teve 2 títulos aí, foi uma passagem, de fato, vitoriosa. Alguns falam que é um treinador já, de fato, ultrapassado, mas é o nome que teve no mercado, minha amiga. Olha o sorrisinho dela aí, querendo fazer maldade já. Não, pior que não, cara. Você falou da passagem dele no Corinthians, eu lembrei do negócio do Marcelinho Carioca, da treta. Eu vi é porque você não sabe quem pediu a chegada dele, minha amiga. Quem pediu a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Eu vou ver se eu coloquei aqui o slide. Não coloquei aqui, não. Mas vou colocar. Olha só quem pediu a chegada de Vanderlei Luxemburgo, senhoras e senhores. Ele! Marcelinho Carioca! Pé de anjo, você é chafado. Você é mulher. Você é moleque, você é chafado. Ele aceitou, meu amigo. Cara, é maravilhoso. Eu vi, inclusive, um abraço aí pro, acho que o pessoal do Manual do Jogador Ruim ou Cenas Lamentáveis, não lembro. Uma dessas 2 páginas postaram os melhores momentos do Luxemburgo, tal, as melhores entrevistas e tal, envolvendo o Luxemburgo. E uma delas era, claro, essa treta icônica do Marcelinho Carioca com ele,
com nada mais, ninguém menos do que Datena intermediando a treta e o Neto no meio. O Neto apaziguando a situação. O Neto sendo a paz. O Neto paz e amor, meu amigo. O Neto paz e amor. Não, aí e o Datena, o que você falou? O que você falou aí? O que você falou aí? Olha ele, hein? E os caras. Muito engraçado, cara. Eu já vi 10 mil vezes essa treta e todas as vezes que eu vejo, eu dou risada igual. Como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Enfim. Mas o Vanderlei Luxemburgo tem história no Corinthians. A Vanusa Luxemburgo, a filha dele, é corintiana. Tá muito feliz aí com essa chegada do Papito aí no Corinthians, no time de coração dela. E o Luxemburgo é o seguinte, é como eu falei anteriormente, né? Até falei que a gente ia puxar essa discussão mais pra frente e chegou o momento, né? O Luxemburgo, tecnicamente, ele tem ideias interessantes, só que ele tá numa fase que ele não tá sabendo tirar essas ideias do papel. Então você vai ver as palestras dele, nossa, é um negócio revolucionário. Só que você vê que na prática não é bem assim, tá? Então, é meio complicado o Luxemburgo nessa questão técnica. Eu lembro no Palmeiras que ele fazia uma escalação árvore de Natal, que era um negócio, era goleiro, e o time fazia assim, ó. Era um negócio medonho. Losango. Nossa, cara. Só não digo que era um losango, porque tinha o goleiro que era o pezinho da árvore, né? Montava o pezinho da árvore de Natal. O pessoal até brincava que era escalação árvore de Natal. Mas é um cara, como eu disse, a tática dele era estranha, ninguém entendia, era um bumba meu boi, ninguém sabia o que era para fazer. Até há relatos de jogadores, há fontes aí que falam que os jogadores chegaram para o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras na época, e falaram que não viam muita perspectiva no trabalho do Lucha, né? Só que era um cara que até hoje os meninos, principalmente o Gabriel Menino, deu uma entrevista esses dias, falou muito bem do Luxemburgo, falou que era um cara muito legal assim de se trabalhar. Teve essa questão, tô falando do Palmeiras, gente, que foi o trabalho mais recente dele, que de certa forma foi bom porque ele ganhou o título paulista, né? Então teve seus prós e os contras ali, mas eu vejo as partes positivas e que ele pode fazer no Corinthians. Né, que ele subiu a molecada da base, né, ele desfrutou muito ali da base no momento em que o Palmeiras não podia contratar, estava num momento difícil de pandemia. O Corinthians se encontra num momento difícil também financeiro, então é um momento talvez de investir mais na base, na molecada, e o Luxemburgo tem cacife para fazer isso, ele tem moral para fazer isso, ele conhece, ele sabe lidar com jogadores mais jovens. Então eu acho que do mercado, o Cuca, a gente tinha falado até do Cuca, né? O Cuca, sem falar das polêmicas, tá, gente? Falando do técnico Cuca, não Alex Stivel, o técnico Cuca. Do mercado, tecnicamente falando, taticamente falando, era o melhor. Mas, depois do Cuca, a opção que tinha era o Luxemburgo. Ele estava afastado do futebol, tinha investido na política, não deu muito certo, né? A gente percebeu. Da política deu ruim. Deu muito certo. Deu ruim. Então ele voltou pro futebol aí. E eu vejo que pelo menos arrumar a casa ele vai. Começando pela defesa, que ele costuma montar bons sistemas defensivos. Apesar que o Luxemburgo sempre teve um estilo mais para frente, tal, desde os anos 90, desde o primeiro trabalho dele no Bragantino, que ele foi campeão, mas ele também sabe montar uma linha defensiva legal. Acho que ele já pode arrumar isso do Corinthians. Ele é um cara que vai de cara já ver esse problema em bolas aéreas que o Corinthians tem. A questão de comando. O Corinthians não tem comando. O importante era que o clima estava bom com o Lázaro, ele deixar todo mundo fazer o que quer. O Luxemburgo não vai ser assim, vai ter organização, vai ter ali disciplina. Então é importante. O Luxemburgo é tipo aquele pai. Você quer beber? Vai beber comigo, não vai beber com os amigos. Sabe assim? Então, o Luxemburgo é um paizão, ele é um cara que ele vai botar a ordem no pedaço. Eu vejo dessa forma, tá? Tem gente que tá achando, nossa, o Corinthians vai cair. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que pode ser que ele não cumpra o contrato, né? Mas, pelo menos organizar, eu vejo que organizar, ele pode, pelo menos, fazer o Corinthians ter cara de time de novo. O Corinthians hoje é um amontoado ali, que ninguém sabe o que faz. O Lucha, pelo menos, eu acho que ele pode organizar esse time do Corinthians. Pelo menos isso. Muito bem. A gente falava muito dessa treta do Vanderlei com uma cena em Carioca, né? Uma cena impagável. Eu achei aqui a cena da treta. Eu vou colocar aqui um pouquinho, um trechinho. Aí vocês vão ver o Datena tentando intervir. Ó. Não sei se dá para ouvir. Você chamou o Vanderlei de empresário? Não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não,
É problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Vamos baixar a bola do chão. Você vai ter que provar o que você está falando. Você, eu posso falar para você. Vamos baixar a bola. Eu tirei... Olha o Neto no meio, olha o Neto no meio. Eu fiz uma opção de coisa que você nunca provou nada para mim. Calma, Você se postou sempre na religião. Calma, senão por dentro da bola vai virar a bola do chão. A religião foi tua. Você tá falando demais. Você se protegeu o tempo todo. Vamos voltar ao futebol. Vamos voltar ao futebol. Eu tô falando na tua calma. Fica muito mais legal. Você é safado. Estão me pedindo para chamar o gol. Tô falando pro Brasil. Fala onde você quiser. Tem aquele negócio de gongo aí? Tem aquele negócio de gongo? Que estão os caras vão sair na pancada. E olha, sabe quem é que está amenizando? Sabe quem está mediando aqui? É o Neto quem está mediando. Você imagina o negócio como está bravo. Para o Neto mediar uma discussão, né? Imagina, hoje em dia o Neto incendiaria a treta, né? Hoje em dia o Neto, ele incendiaria a treta. Essa cena, a gente não teve como não colocar essa cena da treta do Luxemburgo, mas no fim, o próprio Marcelinho acabou aprovando, né, a chegada do treinador à equipe do Corinthians. Era o que o Corinthians precisava, né, na visão dele. Então, o Luxemburgo veio para o Corinthians. Felipe, comentar também essa chegada do Vanderlei Luxemburgo. Você acha que foi o melhor nome, na medida do possível, para a equipe do Corinthians, na sua visão, meu amigo? A sua frase e o questionário, o que a Gi falou é exatamente isso. A melhor opção no momento. Porque concordo com o que a Gi falou. Também acho que o técnico Cuca era a melhor opção. Mas a gente sabe que por outros fatores aí não foi possível. E aí, pelo que tinha disponível no mercado, e também até pelas tentativas que o Corinthians estava fazendo no mercado, para mim foi a melhor opção. Tem 2 pontos aí, um relacionado ao Corinthians e o outro relacionado ao futebol brasileiro, e eu vou começar pelo do futebol brasileiro. Levanta-se uma bandeira de alerta, já que o futebol brasileiro sempre foi um que teve trocas frequentes de técnicos. Deixa um alerta aí para quem for demitir seus técnicos agora no Campeonato Brasileiro, que não tem opções aqui no Brasil. Aqueles nomes marcados, aqueles técnicos que a gente já sempre ouve falar, não é mais opção. Então, assim, para quem for demitir técnico, ou vai ser uma aposta nova de técnicos novos que apareceram nos campeonatos regionais, ou vai ter que buscar no exterior, porque não tem tantos nomes assim, e muitos do que tem aí que tá parado serão questionáveis aí, dependendo do clube. Um caso foi o do Roger Machado, que a gente estava comentando, que a gente acompanhou, que antes mesmo de fechar alguma coisa, quando surgiu o comentário Roger, a torcida já caiu matando, falando, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não contrata e tudo mais, e já teria manifestações. Então, lembra na semana passada, quando eu comentei que deram um poder para a torcida escolher? Pois é, agora a diretoria vai ter que arcar com isso todo momento que o técnico do Corinthians não fizer bem o seu trabalho. O Luxemburgo chega assim numa fogueira, mas talvez dos nomes que tem de opções aí, é o que se tem de melhor. Agora, falando do Corinthians, defensivamente, eu acho que ele dá um acerto bacana aí, igual a Gi comentou também. Acho que ele, apesar dos nomes aí dos relacionados dar um certo susto para o próximo jogo, eu acho que ele consegue já fazer alguns ajustes necessários aí para o Del Valle. Aliás, o Del Valle é um time que usa muita jogada aérea, então o Corinthians vai ter muita pressão onde é o seu ponto negativo. E o Luxemburgo, apesar de pouco tempo aí para falar com os seus jogadores e tudo mais, acho que pelo menos começa uma orientação, uma direção aí, que é o que o Corinthians está precisando no momento. Até mesmo com o Cuca,
conseguiu a classificação aí na Copa do Brasil porque já tinha uma certa direção, coisa que não se estava tendo nos últimos jogos aí do Corinthians. Acho que essa situação de armação deve ser o maior desafio agora do Luxemburgo, armação de jogadas no Corinthians. Quem vai fazer essas armações para o ataque? Quem vai conseguir fazer a liberação do Roger Guedes e fazer com que o Roger Guedes e o Yuri Alberto voltem a trabalhar bem livres de marcação? Porque é o que a gente comentou, o Roger Guedes agora tem 2 funções, o que pesa a marcação nele, e o Yuri Alberto não consegue receber essa bola mais limpa como ele recebia com o Renato Augusto. E aí o Corinthians como um todo perde aí no seu ataque. Então acho que esse é o principal desafio que o Luxemburgo vai ter, de procurar alguém, principalmente na base, que possa começar a dar uns passos aí no profissional e consiga fazer armações de jogadas bacanas aí para o Corinthians para ter um ataque mais promissor. Os nomes não mudaram do ano passado para cá, mas você vê que caiu muito de rendimento com o Lázaro e esse ataque já não é tão mais efetivo quanto era no ano passado. Então, o Luxemburgo vai ter essa missão agora. Eu acho que primeiro item é defesa, que ele vai ter que já, nesse primeiro jogo, já acertar para não ficar muito ruim no campeonato, e depois, aí sim, esse ajuste, vamos dizer, fino, porém muito importante, de armação de jogada, de ter uma pessoa de referência de armação de jogada no meio de campo do Corinthians, para que possa liberar aí a dupla de ataque do Timão.